E aí essa galera, então vamos continuar, né, aqui nosso projeto, né? Eu dei uma repaginada aqui no nosso reading, certo? Coloquei aqui todos os outros arquivos que a gente vai precisar criar, né, para fazer aquele nosso sistema de permissão. Lá para o final da aula eu vou mostrar isso aqui, né, que são os handlers, services, mas só que bem simplesinho, certo, galera? Isso aqui é só para a gente não ter que fazer toda a lógica em um arquivo só. E isso aqui também vão ser objetos, né? A gente vai instanciar eles na program e injetar depois eles dentro de uma função de iniciar que vai estar aqui no nosso application UI, certo? Bom, para aqueles que não sabem, UI significa User Interface, né? Então aqui vai ser a nossa camada de interface do usuário para o nosso console. Aqui é a camada que vai ter tanto a renderização da nossa aplicação, como a tela de login, como o menu, né, para quando o usuário logar, né, de acordo com a permissão dele, ele acessar o menu que é devido. Bom, também refiz aqui o nosso diagrama de classe, deixa eu colocar aqui no modo preview, né, aperto o direito aqui e Open Preview. Eu posso apertar também Ctrl Shift V, aparentemente. Então aqui, ó, o que, que a gente vai precisar fazer, né, para que esse nosso sistema dê certo? Bom, eu preciso apartar o usuário que vai ser gerido, né, pelo nosso sistema quando o cara fazer o login, do nosso usuário que vai ser a nossa base, né, de dados para confirmar algumas situações e fazer aqui nossa lógica, certo? Tá. Para ficar mais simples, né, a gente vai só colocar aqui alguns atributos do nosso usuário, né? Ele vai ter também uma lista, né, de permissões, né, que são as permissões disponíveis, que a gente vai carregar elas por meio da nossa factory. E também a gente vai verificar sempre se o usuário daquele que está fazendo aquele request, se ele possui a permissão para estar fazendo aquilo. Aqui, né, nada mudou. A gente vai só fazer algumas alterações aqui na nossa classe colaborador, certo? A gente vai também fazer aqui na nossa classe, né, de tarefas, a gente vai retirar aquela listagem de tarefas daqui, né? A gente vai concentrar ela em outro lugar, porque na verdade a gente fazia aqui, né, a listagem de tarefas no colaborador, a gente vai tirar isso daqui, certo? E a gente vai se concentrar mais em a gente vai se concentrar mais em fazer esse sistema de permissão aqui, né? Então, não vamos alongar muito o diálogo aqui, né? À medida que eu for construindo as coisas, eu vou explicando. E vamos lá, né? Aqui está como vai ficar a nossa estrutura final, né? E também eu deixei aqui uma espécie de arquitetura das camadas, né? A gente vai ter a program, que vai ser o primeiro arquivo lido, né? Então ela vai inicializar as nossas listas que vão conter os nossos usuários, né? E vai chamar, né, a nossa camada de interface para o usuário, que seria o menu lá que vai renderizar. Então aqui a gente vai ter esses arquivos, né, na nossa camada de interface, né, de usuário. Aqui a gente vai ter lidadores, né, handlers, né, que vai fazer as requests para o cadastro do usuário e para o cadastro de tarefas. Aqui, né, leitura e validação de inputs. A gente vai ter também esse serviço aqui, que coloquei aqui só como regra de negócio, mas a gente não vai ser bem. É uma regra de negócio, né? De certa forma é simples, mas continua sendo uma regra de negócio. Para a gente validar aqui se o cara vai poder realmente colocar a tarefa e não delegar tudo para os models, né? E aqui na nossa camada de layers, no nosso model layers, vai ter só o usuário, colaborador, tarefa. E aqui vai ser o domínio da nossa aplicação. O que é o domínio? É o negócio, né? Então a gente vai usar essa camada aqui, né? Nessa camada aqui a gente vai usar esses models, né? Que é o usuário, colaborador, tarefa, para poder aplicar as regras de negócio que a gente está construindo no nosso domínio. Que era o que a gente estava fazendo agora, né? Anteriormente na program, né? A gente chamava aqui para testar os nossos métodos e tal, mas isso aqui vai ficar concentrado em um outro arquivo, certo?
Aqui vai ser como vai ficar nosso sistema de permissão. Então, para cada opção de menu, né, a gente vai ter aqui listar tarefas, né, o funcionário ele só vai poder visualizar essas tarefas, o gerente também vai visualizar, o administrador também. Aqui a gente vai cadastrar as nossas tarefas, o funcionário não pode, o gerente sim e o administrador também vai poder. Ao atribuir tarefas, o funcionário não vai poder, né? Ele poderia aqui, né, inicializar a tarefa, né, o funcionário, e marcar ela como, sei lá, inicializada ou concluída, né? Acho que quando a gente listar aqui, né, a gente pode criar um outro menuzinho para o cara fazer isso, mas eu acho que eu vou deixar esse trabalho para vocês, certo? Então aqui a gente vai só até esse ponto mesmo, certo? Os métodos que não forem ficar, né? Porque muitos eu criei para a gente ter aqui uma base de que como a gente pode interagir com os objetos, certo? Mas caso a gente vá precisar apagar alguns métodos que não estão sendo usados, que não possuem referência, a gente vai estar apagando. E aí depois vocês podem incrementar, né, no futuro para vocês treinarem, né, usar esse repositório aqui como fonte de estudos ou algo do tipo. Então vamos lá sem mais delongas, né? Vamos começar pelo começo. Então aqui ó, eu vou aqui na minha classe colaborador, certo? Aqui o que é que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui. Quando eu for adicionar uma tarefa, né? O que é que vai acontecer? Eu vou retirar aqui, ó. Deixa eu entrar aqui no meu módulo de tarefas, certo? Inicialmente. Quando eu for criar uma tarefa agora, eu não vou passar o ID do funcionário aqui, né? Que vai ser o funcionário responsável pelo construtor. Por quê? Porque eu quero que esse atributo ele seja anulável. Porque o gerente ele vai cadastrar, ele pode ou não atrelar uma tarefa para algum funcionário, né? Ele pode só deixar as tarefas criadas e no futuro ele vai poder estar cadastrando. Então vamos retirar isso aqui daqui, né? A gente vai dizer que esse cara aqui, ó, cadê a string do ID funcionário responsável, como ele já é uma string, a gente não precisaria vir aqui, né? E tá dizendo que ele é nulável, porque o default de um string já é o null. E ele até avisa aqui, ó. The annotation for nullable reference type should only be used in code within nullable annotation, né? Como a gente tirou o nosso nullable lá do nosso CSProj, a gente não precisa estar fazendo isso. Aqui já está apitando, por quê? Porque eu alterei aqui o meu construtor. Então eu tenho que vir aqui, certo? E eu tenho que... Tá, o que é que tá dando? Talvez eu esteja cego. Tá aqui, ó, nossa tarefa, né? Então aqui, ó, eu não vou mais passar, né, esse ID aqui que é o ID do funcionário, certo? O colaborador ele só vai adicionar uma tarefa, certo? Então aqui, ó, o que é que a gente poderia até fazer? Esse colaborador aqui que vai adicionar essa tarefa, ele pode ser o que? Ele pode ser a própria tarefa, né? Ela vai aqui, o que é que ela pode fazer? Ela pode vir aqui, ó, e ao invés de a gente ter esse add aqui, vamos pensar um pouquinho, né? Deixa eu ver. Ao invés de ter esse adicionar aqui, essa tarefa, a gente poderia ter a própria tarefa atribuindo, né, o colaborador que a cadastrou, certo? Então aqui, ó, o que que eu posso fazer? Porque esse título aqui, né, ele vai ser colocado lá pela nossa interface de UI. Então vamos primeiro aqui mudar aqui a tarefa, né? Vamos colocar esse método de atribuir pelo ID do funcionário, né? E a gente vai somente atribuir ao funcionário. A gente pode até atribuir durante o cadastro também, né? Vamos lá, vamos iniciar, né? Iniciar a tarefa, a gente pode atribuir ela. Estou vendo aqui o modo da tarefa. Deixa eu ver aqui o modo da tarefa. Iniciar a tarefa, aí aqui a gente vai criar um método de atribuição dessa tarefa, certo?
Então eu vou vir aqui, vou colocar aqui um public void atribuir funcionário responsável pela tarefa. Eu vou manter a ordem lá do UML e vou deixar aqui só atribuir, certo? Acho que aqui fica mais bonito, né? Atribuir funcionário responsável. Então aqui eu vou atribuir ele pelo ID, certo? E isso aqui eu acho que é a única coisa, né, que a gente vai mudar para a nossa camada aqui da tarefa, certo? Então vamos lá para o nosso colaborador agora, porque agora o nosso colaborador, o que é que vai ter? A gente vai ter que trocar, né, adicionar a tarefa lá, né? E ele vai receber uma tarefa que é uma tarefa completa. Então aqui, ó, vamos aqui no nosso colaborador, certo? Aqui o que é que a gente vai adicionar? A gente vai deixar esse cara aqui é só como uma tarefa, certo? Adiciona a tarefa. Adiciona a tarefa. E deixa eu vir aqui, ó. Aqui a gente vai passar a tarefa, certo? A gente vai passar a tarefa. Deixa eu ver aqui no diagrama aqui. E a gente não vai mais adicionar ela aqui, né? A gente vai só receber. Então, esse aqui, essa função que a gente estava usando para adicionar a nossa tarefa, agora a gente vai apenas atualizar para todo mundo que está usando lá, receber tarefa. Vou colocar aqui a flechinha. E é isso. A gente adicionou aqui a nossa tarefa, né? Então, esse colaborador ele recebeu uma tarefa para ser executada, né? Certo? Então aqui, ó, vou fazer o seguinte. Nesse colaborador aqui, a gente vai fazer apenas isso, certo? Por enquanto, a gente vai fazer apenas isso. A gente poderia até colocar aqui esse cara, esse receber tarefa aqui, que está como public, a gente poderia até colocar ele como interno, né? Mas vamos deixar simples, né? Esses métodos aqui, eles não vão ser mais usados aqui, então depois eu vou ter que retirar também, certo? Então aqui, ó, o que que a gente vai fazer? A gente já tem o método de iniciar a tarefa, de finalizar a tarefa, né, que vai marcar ela como concluída. E aqui, né, a gente vai receber a tarefa agora nessa classe também, né? Então todo colaborador ele pode receber uma tarefa, então é por isso que ela tem que ficar aqui como receber e não atribuir, né? Porque o atribuir parece até que a gente está falando que o gestor está atribuindo aqui, não, mas ele, como ele é um colaborador, ele só pode receber essa tarefa. Vamos deixar ela public mesmo, né? Ou então vamos mudar aqui para a gente pode só receber ela aqui mesmo, né? E aí a gente utilizaria ela lá na nossa, no nosso, quem herda dela, né? Eu vou botar interno mesmo, certo? Vamos vir aqui no gerente. Aqui, ó, o que é que está acontecendo? Eu estou passando um colaborador, né, para a gente atribuir uma tarefa para ele, certo? Então aqui, ó, o que que a gente vai fazer? A gente vai ter que pegar esse colaborador aqui, certo? A gente agora vai ter que essa tarefa aqui, ela vai ser, né? A gente vai enviar uma tarefa por aqui, né? A gente vai enviar uma tarefa por aqui. Quem vai construir a tarefa vai ser a nossa camada agora anterior, né?
que vai ser a camada lá que vai ter os handlers e tal, para a gente não ficar passando todos esses parâmetros em todos os nossos métodos até chegar no nosso método de receber a tarefa. Então aqui, ó, o nosso colaborador ele vai receber uma tarefa, certo? E aqui no nosso método de atribuir, né, que a gente criou lá na tarefa, a gente pode vir aqui a tarefa, pronto, atribuir qual que é o funcionário que vai ser responsável por ela. E aqui a gente poderia passar, né, o nosso colaborador, ponto .id, que vai ser o funcionário ou gerente responsável por essa tarefa. Então aqui a gente atribui ela, né, e a gente marca que quem é o responsável por ela vai ser o próprio funcionário. Lembrando que eu preciso que esses caras possuam um vínculo direto, né? Eles precisam estar subordinados para que essa tarefa seja cadastrada para ele.